Opa, hoje é quinta-feira, dia 12 de julho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, top apps, lei geral de proteção de dados, multinha pro Facebook e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E bora fazer uma Coca Party aqui no Rio. Cariocada diz, pô, eu só tenho em São Paulo. Então vamos fazer uma... Ano passado teve aqui no Rio. Vamos fazer outra aqui no Rio, junto o pessoal do área de transferência também. Então na próxima sexta, não é depois de amanhã não, 13 de julho. É na outra, dia 20 de julho. O local não sei se já tá fechado não. Deixa eu ver se o local tá fechado. Mas deve fazer algo perto do metrô, de repente ali por Botafogo. Deixa eu confirmar o local e eu passo pra vocês. Mas já, você, carioca, já reserva o dia 20, sexta-feira de noitinha, pra gente trocar uma ideia. E no sábado eu tô querendo passar na GGRF. Se você for também, não esquece de me cutucar pra eu te encontrar lá e te dar um abraço. Notícias. Cocatec. 10 anos de App Store. Fiz a pergunta ontem, recebi várias citações de aplicativos. A AppN fez também um levantamento dos 10 aplicativos mais baixados ao longo desses 10 anos. E aí, sem nenhuma surpresa, os mais baixados são bem... não posso dizer que são sem graça, que se eles fossem sem graça, não seriam os mais baixados. Talvez sejam exatamente o contrário. Sejam exatamente os aplicativos mais com graça de todos. Top 1, chuta aí, adivinha? Isso aí, Facebook, nenhum mistério. Top 2, Facebook Messenger. E aí, já tá começando a ficar meio esquisito. É difícil de entender o porquê de um Facebook Messenger. Daria pra desinstalar. Tudo bem, Facebook meio que forçou a barra, falou, não, você precisa usar o aplicativo, então tenha uma venda casada no caso. Mas hoje, olhando friamente, não teria necessidade de você ter um Facebook Messenger fora do Facebook. Tudo bem que se você olhar um Instagram, agora com IGTV, agora com Stories, você pergunta e tem resposta às DMs, talvez considerar um mensageiro no Instagram, talvez seja uma coisa na linha do Facebook Messenger. Mas hoje, confesso, não vejo muita utilidade no Facebook Messenger. Tenho instalado, mas não faz diferença no meu dia a dia. Terceiro, YouTube. Quarto, o Instagram. Quinto, o WhatsApp Messenger. Sexto, Google Maps. Sétimo, Snapchat. Oitavo, o Skype. E aí, em nono e décimo, vem a China com o Chat e o QQ. Eles também fizeram outro ranking com os aplicativos onde a galera gasta mais grana. E aí, sem grandes surpresas, top 1, Netflix. A galera assina Netflix. Depois o Spotify também tem assinatura. Pandora Radio, Tencent Video, Tinder em quinto, ao longo dos 10 anos, como o aplicativo que mais a galera gasta grana. Aí depois vem toda uma leva chinesa e também japonesa, né, o Line, e você tem coisa de pagamento dentro do Line, você tem o Iki do Baidu, o Kwai e o QQ, que é um mensageiro instantâneo, a la Line, a la WhatsApp, mas daquele esquema de trocentas funções lá dentro. O Tinder é no topo, eu não esperava. Games mais baixados, Candy Crush Saga, isso foi icônico, o pessoal tinha esquecido. Em segundo, os surfistas do metrô, Subway Surfers. Esse eu não peguei. O top 2, os surfistas não peguei não. Fruit Ninja peguei, top 3. Clash of Clans 4. Honor of Kings também não peguei. Minion Rush também não peguei. Angry Birds em top 7. Pô, Coca, mas o Angry Birds era o Angry Birds, todo mundo jogou, por que não tá no top 1? A safra do Angry Birds é uma safra antiga, pegou aquela primeira geraçãozinha. Teve muita coisa depois disso. Temple Run 2, top 8. Temple Run top 9. Asphalt 8, esse eu joguei. O Airborne, na 10ª colocação. Quando o assunto é grana gastada, top 1, Clash of Clans, Candy Crush, Monster Strike, Puzzle Dragons, aí entra uma leva que eu não conheço. Honor of Kings, Fantasy Westward Journey, Game of War, Fate Grand Order, Clash Royale, aí eu já conheço. Clash Royale top 9, conheço. E em 10º, Pokémon GO, que tudo bem, é Pokémon, tem todo o hype Pokémon, mas chegou tarde nessa leva. É dessa última safra. E da seleção dos cocas, eu vou pensar alguns, eu acho que tem coisas ali, foram várias citações, PUBG, Spotify, Netflix, Google Fotos, Dropbox. Pô, me encantei com o Dropbox quando conheci o Dropbox, que eu poderia colocar as minhas coisas na nuvem. Então tem vários critérios. Eu vou pensar aqui 3, não tem nenhum critério especial, não é o mais citado. Foi o que meus olhos mais brilharam quando vi a resposta. Primeiro deles, o OnePassword. Várias citações de OnePassword. E eu acho bacana o OnePassword porque ele é o ponto-chave. Da mesma maneira que você não sai de casa sem sua carteira, ou talvez daqui pra frente sem o seu smartphone,
eu não consigo imaginar eu navegar na internet, vou sair na internet, vou navegar na internet sem o 1Password. É como a chave de casa, sei lá. Por mais que de repente no meu Mac o Facebook já esteja conectado, por mais que eu tenha de repente o aplicativo do Facebook no iPhone e não precise do 1Password, é aquela coisa de carteira que tem a sua identidade, quando que você precisou usar a sua identidade, provar que você é você, ocasiões especiais. Então eu pensaria nessa seleção o 1Password. Outro que eu pensaria, o Things, ele é um aplicativo de produtividade, lista de tarefas, mas ele tem um design, um carinho pelo design top 1. O problema não é que eles não sejam confiáveis, é que eles são lentos demais, acaba não valendo tanto a pena assim. Tem questão de integração, alguns outros critérios, mas do ponto de vista de design, o Things é um alento aos olhos. E em terceiro, eu vou pensar, no geral, aplicativo de podcast, porque no caso específico do Coca-Tech, 60-70% da audiência se divide entre Overcast e PocketCast. Se colocar o nativo na história, vai chegar a 80-85%, porque é o aplicativo de podcast que permite, essa nossa conexão, esse nosso papo, e segundo, permite o acesso a todo esse conhecimento que tá meio por debaixo dos panos, meio que não virou mainstream, meio que não é indexado pelo Google, meio de Deep Web. Sou mega favorável pela popularização cada vez mais do podcast, mas vamos combinar que hoje podcast, quem escuta podcast é uma meia dúzia de dois. App Store, 10 anos, mais uma vez, parabéns. E Coca, com essa alta do dólar, tá mais jogo comprar o iPhone aqui no Brasil do que lá fora. Pois é, me dá um medo é que qual vai ser o preço do próximo iPhone? O dólar tá alto, quando que vai virar o preço na App Store? 50 centavos pelo menos aí, uns 15%, 3,30 na loja, 3,80 o dólar. Nessa, pelo menos por hora, a gente tá levando vantagem. O preço tem umas coisas complicadas, né? Depois eu vou falar sobre uns pensamentos que eu venho tendo a respeito de preço. Vantagem também tá levando a Apple nessa Copa passada, né? Todo mundo de Beats. Nessa Copa o pessoal reparou, todo mundo com AirPods, porque aparece, tem promoção, mas não é um patrocinador oficial. Quem levou vantagem também, eu ia dizer que não levou vantagem, que se deu mal, mas levou vantagem. O Zuck foi multado, o Facebook foi multado no Reino Unido em $500 milhão, que vai dar $660 mil, ou terra Brasilis, coisa aí de R$2 milhões, pelo esquema da Cambridge Analytica, que vamos combinar aqui, é nada, né? O Zuck tomou anotação na caderneta e voltou para casa depois da aula. Aqui no Brasil, o Senado aprovou a Lei Geral de Dados Pessoais, tá indo pro Temer para ele sancionar. É uma GDPR, para usar dados da pessoa, tem que pedir explicitamente, tem que estar claro, tô pegando esse dado aqui, seu, vou fazer isso, aquilo outro, vou dar para fulano. Não é aquela coisa, eu sou aqui uma empresa, passo os dados para mim e nossos terceiros. Aí, de repente, tem um terceiro lá longe que você nem imagina que tá com acesso ao seu dado. A coisa tem que ser clara. Tem os dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Né? Dados para serem tratados de uma maneira especial. Raça, religião, opiniões políticas, características genéticas, tudo aquilo que corre um risco de uso discriminatório que pode ser prejudicial à pessoa, entra nessa categoria de dados sensíveis. A lei só entra em vigor daqui a 1 ano e meio, depois de sancionado. Quem vazar dado tem que avisar, soube que vazou dado, tem que avisar, senão é multa. Tem uma agência que vai fiscalizar tudo isso, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se infringir alguma coisa, 2% de faturamento até R$50 milhões, pode até chegar a interromper o funcionamento do serviço. Boa. Já no Uber, a coisa tá meio assim. A chefona de recursos humanos tá se desligando da empresa. Ela entrou logo antes de iniciar toda a treta e ela tá saindo agora. E basicamente quer dizer, olha, você não conseguiu colocar o Uber no patamar que a gente gostaria. Além disso, rolam uns papinhos de que ela seria velha guarda, no sentido de, ainda que seja uma mulher, uma visão, né, ultrapassada, teria feito comentários racistas, teria treta lá com a Bozuma, que saiu tem 1-2 meses. Parece sim que o Uber tá bem melhor do que antes, até porque tem uma nova chefia, o pessoal pega leve, ainda tem muita coisa pra fazer e parece que um passo pra chegar aonde o Uber quer chegar era exatamente eliminar a Liam. Quem também se deu mal foi um ex-funcionário da Apple por ter roubado segredos da empresa. Trabalhou no projeto do carro, no Project Titan de 2015 até agora, abril, né, de 2018. Aí ele tirou umas fériasinhas, na verdade, meu filho nasceu, vou dar um tempinho aqui, foi pra China e de lá da China ligou pro chefe dele e falou, vou voltar não, vou ficar aqui na China, vou trabalhar na X Motors. Aí o chefe ficou com uma pulga atrás da orelha, acionou o time de segurança de novos produtos e começou a vasculhar a atividade dentro da empresa desse agora ex-funcionário do Zhang e viu que a atividade de rede cresceu absurdamente. Ele até admitiu, né, ter pego dados, pego hardware. A Apple não se pronuncia sobre o assunto. A X Motors disse que o Zhang não tá mais trabalhando, demitiu o Zhang, tá colaborando com as autoridades e que não há nenhum
nenhum indício de que o Zhang tenha fornecido alguma informação sensível. Ele pode pegar até 10 anos de cadeia. Ronizinho também deu no YouTube TV transmissão do jogo Inglaterra e Croácia. O, entre aspas, sinal caiu. Isso é problemático porque você vai assinar um desses serviços, lá YouTube TV, exatamente pelo serviço esportivo, já que você não tem isso no Netflix, você não tem isso no HBO. Esse serviço tem que ser muito bem prestado. Falando de Google, agora você pode usar código Morse no teclado do Google. Acho isso mó barato, código Morse. Malditos nerds. O Spotify, agora no Android, você vai conseguir reordenar as playlists. No Twitter deve rolar uma diminuição do número de seguidores, porque aquelas contas que estão, né, ali na berlinda, que espalharam coisas que não deviam espalhar, vão ser eliminadas. Aí as contas padrões que eram seguidas por essas contas vão ter o número de seguidores diminuído. O Min Chico falou, ó, esse ano a gente vai ter iPhone, 3 iPhones, iPad Pro, Mac Mini, MacBook Pro, MacBook, um novo notebook num preço baixinho, iMac e Apple Watch. Tudo isso vai ser atualizado até o final do ano. Nos Macs, atualização de processador, tem esse novo notebook, né, num preço baixinho. O iMac teria alguma novidade também na tela. Apple Watch, esse sim, novo, com um novo design, tela maior, mais fino, menos borda. Pô, Coca, mas o Apple Watch não tem borda. Tem sim, olha tela apagada, olha contra a luz, você vai ver o tanto de borda que tem o Apple Watch. iPad Pro, nenhuma novidade, né? Face ID. iPhone, são dois 10, né? Evolução do 10 de 5.8 e 6.5 polegadas, e um novo de tela LED, não OLED como os dois primeiros. Sendo um iPhone, não pode dizer baixo custo, porque a Apple não faz coisa de baixo custo, mas um iPhone de 6.1 polegadas. Estimaram o negócio da Apple de realidade aumentada em 11 bilhões de trompetas se a Apple trouxer um Apple Glass, mas a Apple, coitadinha, né, tá sofrendo para atualizar as coisas. Também deve chegar até o final do ano o AirPods 2 e o AirPower. Tanta pressão, imagina, ainda faz um Apple Glass. Tem espaço pro óculos? Tem. Talvez ainda tenha que melhorar um tantinho de projeto, mas enquanto não tiver uma pressão real, enquanto não tiver reduzindo o número de vendas de iPhone, por que a Apple vai fazer alguma coisa? Olha o tempo que a Apple levou para tornar o Apple Watch de alguma maneira independente. A Apple não quer que você pare de comprar iPhone, ela tá trazendo cada vez mais acessórios pro iPhone. Apple Watch, AirPods, tá enriquecendo o sistema. O Apple Glass vai ser um acessório pro iPhone também, vai funcionar pendurado no iPhone, como é o Apple Watch. Mas o panorama é um pouquinho mais complicado. O que mais que a gente pode falar? Sonos atualizou, agora tem o suporte ao AirPlay 2, que tá na modinha, né? Todo mundo agora falando de AirPlay 2. AirPlay 2 e o conteúdo original da Apple. Jason Momoa, o Aquaman vai fazer sériezinha e várias outras pessoas. A Adobe tá fazendo parceria com um estúdio de design para ter o look do Exterminador do Futuro 2, o tema dentro do Adobe XD. Patent Troll processando a Apple pelo não perturbe. Essa treta de patentes que não acaba, né? Lá no Japão, a Apple... Olha, vem cá, Apple, você vacilou, hein? Você tá fazendo conchave aí com as operadoras, tá obrigando as operadoras a vender seus produtos com subsídios, aqueles acordos que também acontecem no Brasil. Ó, vou vender iPhone pra você, mas você vai ter que comprar tanto, vai ter que investir tanto de propaganda, mas agora isso teria parado, então não vai rolar nenhuma multa, nenhuma punição lá no Japão. E para finalizar, surgiu uma discussão boba em relação à bandeira de Taiwan, que ela não aparece a pedido do governo chinês na China. Taiwan, aquelas confusões geopolíticas, e isso acabou ganhando proporção, porque no código que ocultava a bandeira de Taiwan dos emojis, fazia com que o iPhone desligasse. Por que eu digo que isso é uma bobeira? Se você estiver voando em cima da China, então o avião tem internet, mas você está voando em cima da China, espaço aéreo chinês, a internet é desligada. Você não pode acessar a internet assim livremente. Aqui no Brasil, há 5, 6 anos atrás, você não tinha jogos na App Store. Emirados Árabes, você compra um iPhone lá, Dubai, não tem FaceTime. Você chega aqui no Brasil, vou usar o FaceTime. Não tem FaceTime. Agora acho que liberaram, agora acho que tem. Código, ajustar a legislação do país é o correto a se fazer num ambiente geopolítico. Então, comparando isso com, se a Apple cedeu, tirou a bandeira, pode abrir uma brecha como queria o FBI. E, bom, pode ser que a Apple não crie. A China, para mim, é importante. O governo chinês está pedindo para criar uma brecha, vou criar. Pode ser que ela faça isso. Pode ser que a Rússia diga, Apple, eu preciso quebrar esses aparelhos, me dá aí as chaves de criptografia, senão você não vende iPhone aqui na Rússia. Google estava na China, saiu da China por causa da censura. Visão particular de cada empresa. Se ajustar a política local, acho ok. O que não pode é você abrir uma brecha local e prejudicar os usuários globalmente. E assim, hackeando o e-mail, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca Tech está presente em todas as redes sociais.
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.